Shalom, a paz do Senhor Jesus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Contra enganos que me dizem que oh, aleluia, Jesus. Shalom. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Shalom. A tua voz me lembra e me diz. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou. Shalom. Uma fraqueza em mim. Shalom. Que seguro sou, se frágil me sentir. Glória a Deus. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, Jesus. É o que tua voz me diz. A minha identidade. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Pegue a sua Bíblia. Uma fraqueza em mim. Que seguro sou. Aleluia, Jesus. Que não és um só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Pegue a sua Bíblia, abra comigo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Shalom. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Sem que eu me sinta assim. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, obrigada pela tua presença que já está em nosso meio. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Ora, calabaia, sorri, calamandarabashe. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Livro de Gálatas. Aleluia, Jesus. Abra comigo a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Versículo 7 em diante. Amém? Você que já pegou a sua Bíblia. Shalom, shalom. E a voz sai
que alegria te ver aqui. Mamãezona. Edneia, amo a sua vida. Deus abençoe a sua vida, viu? Que nessa live o Senhor possa falar com o seu coração em nome de Jesus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Pastora Alana, lá de Umuarama, que alegria te ter por aqui. Você possa ser edificada através dessa live também. Deixa um abraço ao seu esposo. Eu amo a sua família. Em qualquer outro lugar. Bom, o resto do pessoal vai entrando. Já pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 em diante. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Eu tô orando, viu, por ele, em nome de Jesus. Deus tem uma grande obra na vida dele. Amém? Deus vai falar com você nessa palavra. É forte. Aleluia, Epístola aos Gálatas, que Paulo escreveu, capítulo 6, versículo 7, em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Gente, vocês estão me enxergando bem? Tá melhor com a luz? Tá melhor com a luz? Tá? Vai dizer assim o texto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Versículo 9 vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você diga: Senhor, essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Amém? Deus vai falar com você. Talvez você esteja passando por um período em que muitas coisas não fazem muito sentido, mas Deus te trouxe aqui para esclarecer coisas ao seu coração. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, fala: Senhor Jesus, eu também não vou escapar do que eu plantei. Amém? Vamos orar. Senhor, eu rendo glórias ao teu nome, Pai. E eu quero que a sua presença se intensifique cada momento mais sobre cada vida que está nessa live, sobre cada vida que ainda vai entrar nessa live, Pai, em nome de Jesus. Pai, manda anjos, Pai, Senhor, preparados, Pai, para guerrear a favor dos seus filhos, Pai. Cobre eles com a tua presença, Senhor. Guarda eles debaixo das suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento nas mentes e nos corações, para que eles possam ouvir, Senhor, e também colocar em prática dia após dia, Pai, sobre as suas vidas a tua palavra. Salmista Davi vai dizer, Pai, que guarda a sua palavra em seu coração para não pecar contra ti. Senhor, que nós viemos entender, obedecer e cumprir os mesmos princípios, Pai, porque uma certa vez que nós temos conhecimento sobre onde erramos, onde falhamos, ali o teu Espírito, Pai, tem a liberdade de trabalhar, de nos ensinar. Em nome de Jesus, ó Pai, aonde estiver essa live chegando, Espírito Santo, Senhor, que ali a tua presença entre, faça morada,
Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se no nosso meio houver alguém enfermo, eu já libero uma palavra: ser curado agora, ser curado de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai, seja físico, seja emocional, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença entre dentro de lares agora. Ó Espírito Santo, se alguém que passou por essa live estando atormentado, oprimido, em nome de Jesus, que encontre através da tua palavra a libertação, no nome de Jesus, a restauração. Ai, Espírito Santo, a tua palavra vai nos dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ah, Senhor, o Senhor é alívio para quem está cansado. O Senhor é refrigério, Pai, e nesta noite não é diferente. Vidas serão tocadas por intermédio da tua palavra. Palavra essa que confronta, palavra essa que transforma, palavra essa que restaura o homem pecador. Oh, Espírito Santo, ah, Senhor, quando eu leio a tua palavra, eu me lembro quando Paulo dizia: miserável homem que sou. Ah, Senhor, nenhum de nós, Senhor, somos os preferidos. Não, não, não. Senhor, somos pecadores que nos arrependemos e buscamos pela salvação. Senhor, ajuda os meus irmãos, Pai. Ajuda os seus filhos, Senhor, para que eles possam entender, compreender e viver o propósito da tua chamada, o propósito que o Senhor tem sobre cada vida que está aqui. Pai, alcança quem está nos presídios, nos hospitais e leva, Pai, a tua palavra para confrontar, para curar, para restaurar. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. E aquele que crê nessa palavra, diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Já podemos sentir a presença do nosso Espírito Santo sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Aleluia. Hoje o Senhor quer falar algo aos nossos corações, e como tema para essa palavra, me foi trazido uma frase específica. Então, a lei da semeadura e da colheita. Ninguém escapa do que se planta. Em nome de Jesus, fique até o final dessa live e seja ministrado pelo Senhor Espírito Santo. Nós precisamos entender que nessa noite o Senhor nos trouxe a este ambiente para confrontar a nossa geração. Confrontar o meu e o seu coração de pessoas que desejam colheitas, mas não têm compromisso. Pessoas que desejam colheitas, mas não querem trabalhar na semeadura. É uma geração que vai viver e só quer vitória sem um processo. É uma geração que quer uma promessa, mas não quer renunciar por ela. É uma geração que quer os frutos, mas não quer ter raízes na presença de Deus. É uma geração que quer ter um crescimento rápido, um crescimento constante, mas não tem profundidade espiritual. O reino de Deus, irmãos, funciona sobre princípios eternos. Nós precisamos ter o entendimento de que um dos princípios mais imutáveis da palavra, das escrituras, é a lei da semeadura e da colheita. Tem uma frase que move o meu coração e ela tem sido algo diário na minha vida. E eu quero dividir isso com você. Ontem eu tive que citar na live, mas é algo que confronta o meu coração todos os dias. Entenda, servos fiéis não são aqueles que só têm um conhecimento.
Servos fiéis são aqueles que levam a palavra de Deus todos os dias na aplicação da sua vida. Ou seja, ele pratica, ele escreve as leis, as palavras de Deus em seu coração. Para quê? Para fazer como Davi, não pecar contra o Senhor. Quantos de nós muitas das vezes erramos, pecamos, falhamos por simplesmente não conhecermos as Escrituras? E desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus vai revelar que tudo produz o seu fruto. Toda escolha tem uma consequência. Toda atitude libera automaticamente uma resposta espiritual sobre a nossa vida. A vida que alguém vive hoje é resultado das sementes que alguém ou até mesmo a própria pessoa plantou no dia de ontem. Há pessoas que vão sofrer colheitas que começaram em pequenas sementes de desobediência. Há pessoas também que estão perto de viver milagres porque permaneceram plantando diante da presença de Deus fidelidade no tempo da dor. Eu quero parafrasear algo e eu fiz até um esboçozinho aqui e eu quero citar para vocês. Eu sei que talvez muitos vão dizer, olha, mas isso é sobre ciência e tudo que é ciência é sabedoria e tudo que é sabedoria é trazida do alto. Se nós formos estudar a fotossíntese e sobre semeadura, nós aprendemos que uma vez que a semente é lançada em solo fértil, essa semente ela é coberta pela terra. Então ela vai passar por um processo de estar escondida. E eu quero trazer isso para o lado espiritual. Veja comigo. Ela vai passar por um processo de estar escondida, de estar preservada. Então eu entendo que ela vai crescer primeiro as suas raízes e antes de crescer as suas raízes, ela vai entrar em um processo como se fosse de apodrecer, porque ela precisa passar pelo processo de germinação. Então eu aprendo através da ciência que se cresce em raízes e primeiro ela tem uma estrutura para baixo para depois sair para fora. E aí eu aprendo que uma vez que ela sai para fora, ela começa a receber os nutrientes do solo. Então ela começa a crescer com virtude e firmeza. E quando ela cresce em um momento da sua vida, eu aprendo que ela precisa passar pela poda. E isso também é citado na Bíblia. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele poda para que nós possamos dar mais frutos, mas ele também poda quem não dá fruto nenhum. A Bíblia também vai dizer sobre nós estarmos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. A Bíblia também vai nos dizer que o Senhor nos poda porque nós já damos fruto, mas então precisamos da poda para engrandecer o nome de Deus e gerar mais e mais frutos. Apóstolo, o que você quer dizer sobre isso? Eu quero dizer algo espiritual para a tua vida e liberar uma palavra. Não importa qual a fase que você está passando. Se é uma fase de estar escondida, se é uma fase de crescer raízes. Entenda, seja espiritual para entender que é uma fase de estar escondida. É uma fase onde nós geramos intimidade com o Espírito Santo. É onde pessoas não vão nos ver, mas o Senhor nos encontra todos os dias. É a fase das raízes. Que fase é essa, apóstolo? É a fase onde nós nos firmamos para termos estrutura para crescimento. É onde nós nos aplicamos a estudar, a orar, a louvar, a entender os princípios de Deus. Então nós passamos também pelo processo de crescimento. E todo crescimento, irmão, não é fácil, é doloroso. Enfrenta-se estações. E eu quero trazer para o lado espiritual para que você memorize isso. Estações essa que é inverno, é primavera, é verão e é outono. Então são fases, algumas fáceis, outras difíceis, mas todas elas vão corroborar para um propósito só.
Propósito esse que é o florescimento e a frutificação das nossas vidas. O contexto histórico de Gálatas, irmãos, vai falar sobre o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da Galácia, porque falsos mestres estavam distorcendo o evangelho. A igreja estava entrando em uma confusão espiritual. Paulo então escreve para poder ensinar o povo. E ele começa a dizer sobre a diferença entre a carne e o espírito, a diferença entre a aparência e a transformação, a diferença entre a religiosidade e a obediência verdadeira. No capítulo 6, ele chega ao ápice do ensino e ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a frase que eu quero liberar sobre a vida de vocês, que tem sido algo marcante em meu ministério, é: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então cuide qual semente você vai semear. Eu vejo que tem pessoas que estão desesperadas para colher algo da parte de Deus. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: qual foi a semente que um dia semeamos diante de Deus? Quais são as coisas que nós semeamos na presença do Senhor? Ei, entenda, apóstolo Paulo está trazendo uma revelação sobre um Deus que é amoroso, mas também é justo. Sobre uma graça que nos perdoa, mas também princípios que continuam existindo diariamente para nós. Não vai achando, e eu abro aqui um parêntese e parafrasio isso aqui com vocês, não vai achando você que eu e você vamos fazer o que for, como muitos dizem. Nossa, tava lá no mundo, festou, pegou todo mundo, brincou, fez um monte de coisa e agora virou crente. A gente vira crente, a gente se torna cristão, mas o que eu acho mais incrível é que a gente ainda acolhe algumas coisas. Eu conheço pessoas que, porque vivia no mundo lá fora, irmão, se converteu. Hoje em dia é uma mulher de Deus, mas veio com uma vida, com uma enfermidade incurável. Então entenda bem, apóstolo Paulo vai nos deixar claro alguns princípios. Princípios esses quais são, apóstola? Que existe uma semeadura, que Deus nos perdoa de todo pecado, mas a consequência Ele não vai nos tirar. E existe essa frase que confronta a minha vida todos os dias. Eu creio que a partir de hoje vai confrontar a vida de muitos de vocês também. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Paulo escrevendo, ele vai dizer: não vos enganeis. Por que, apóstola? Porque tem muitos que estão vivendo como? Iludidos dentro da igreja. Estão vivendo, ou seja, desviados do propósito da palavra. Não se deixam, apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro, olha, não se deixe seduzir pela mentira. Quando ele diz não vos enganeis. Paulo começa dizendo, existe um perigo espiritual, sabe qual é esse? Um perigo espiritual chamado engano sobre as nossas vidas. O auto-engano. Aonde a gente acha que há pessoas que vai indo para a igreja, cantando, pregando, profetizando, mas plantando, sabe o que, irmãos? O orgulho, o pecado escondido, a desonra, a mentira, a falta de perdão. Paulo está dizendo, não se enganem, porque Deus vê até mesmo as sementes invisíveis que nós plantamos. Apóstolo, você está falando isso porque você não sabe o que eu sofri. Irmãos, para mim está ministrando essa palavra hoje para vocês. Eu tive que passar por um processo. Processo esse que eu falava para Deus, Deus, eu nunca vou perdoar. Deus, eu não consigo. Deus, não dá. Eu lembro que eu falava quando eu era mais jovem, sem conhecimento de Deus. Eu falava assim, eu morro e levo a pessoa junto para atormentar ela. Olha,
E Deus nos traz depois tanta graça, né, irmãos? Ele nos cura. Para mim estar ministrando essa palavra para vocês, eu tive que passar por esse processo de aprender qual semente semear. E Paulo está nos trazendo uma clareza, dizendo, não vos enganeis. A gente tem uma mania de errar, de pecar, de mentir, dizer assim, Deus conhece o meu coração. E é porque ele conhece o seu coração que ele te trouxe nessa live para você ouvir essa palavra. Porque essa palavra um dia confrontou a minha alma. E essa palavra veio para me ensinar. E o que falta hoje em dia, assim como na igreja de antes, são palavras que confrontam as nossas vidas. Palavras que transformam as nossas vidas. Eu vejo que às vezes as pessoas não querem palavras assim. Elas querem palavras que massageiem o ego delas. Mas o que eu acho incrível é que Paulo vai ser cirúrgico e direto e muito correto em dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Paulo estava dizendo assim, você está escondendo de quem? Você está fingindo para quem? Sabe quando a gente fala assim, eu perdoei sim, mas a gente não consegue ter um contato. Eu perdoei sim, mas... eu peco, mas Deus conhece o meu coração. Irmão, não para com isso, você está enganando a você mesmo. Durante muito tempo eu era assim também, irmão. Sabe qual é o nome disso? Falta de maturidade, falta de conversão verdadeira. Eu sei que é difícil ouvir essas palavras. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Escarnecer aqui significa... traz a ideia para nós sobre nós zombarmos, desprezarmos, tratar com irreverência. Paulo está dizendo assim, olha, ninguém brinca com os princípios espirituais de Deus. O homem pode enganar pessoas. Um homem, uma mulher pode manipular ambientes, construir aparência, mas ninguém vai manipular as colheitas espirituais que nós mesmos semeamos. Tudo que o homem semear. O que significa semear, apóstolo? Lançar sementes. Eu vou até falar algo profético aqui. Lançar ou investir para um futuro. Liberar algo esperando manifestação depois, sabe? Quando você já fala, nossa, eu creio que vai dar certo. E o Senhor abençoa para que dê certo. Toda ação humana é uma semente. Como assim, apóstola? Você planta palavras, pensamentos, atitudes, comportamentos, a fidelidade, seja no seu casamento, seja numa amizade, seja no teu trabalho, a honra, a obediência, a rebeldia, tudo isso, irmão, vai gerar um fruto na minha e na sua vida. E a pergunta que nós precisamos entender e começar a mudar em nossas vidas é: qual a semente que nós temos escolhido para semear? Será que você já parou para analisar? Meu Deus, e Deus traz uma revelação aqui para mim agora e eu preciso citar isso. Você sabe por que muitos casamentos estão esfriando, estão sendo destruídos? Porque você não está tendo cuidado com a semente que você tem semeado. Você, esposa, tem a sabedoria de semear a boa semente no seu casamento. Você, marido, semeie com sabedoria em seu casamento. Porque, apóstola, se você planta sementes de infidelidade, sementes de palavras ruins, sementes de falta de honra, sementes de falta de compromisso, comportamentos ruins, irmão, você vai colher tudo de ruim. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer isso também ceifará. O que é ceifar, irmão? É recolher, é colher, é receber os resultados. Eles vão ser inevitáveis na nossa vida. A colheita pode até demorar, mas, irmão, uma hora ela vai chegar. Apóstolo Paulo nos deixa algo muito claro. Ele fala assim, olha... Semear é uma escolha. Olha o texto.
lá no versículo 7, vai dizer, na parte B, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uma coisa que ele deixa certeza é, você semeia, mas você colhe. Aí, apóstolo, mas eu fui para Jesus, eu me arrependi. Mas, irmão, você fez. Pegou ou não? Aí, apóstolo, eu fui para Jesus, é difícil, eu quero me libertar do vício, mas é uma escolha. Escolha a semente que você vai semear de agora para frente. O que você vai fazer de agora para frente? Vai continuar vivendo como antes? Ou vai mudar? Vai trocar suas sementes que antes eram ruins por sementes boas? O primeiro ponto é que toda semente possui um poder de multiplicação e nós precisamos entender isso. A apóstola me prova lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, vai dizer, e disse Deus, produza a terra a erva verde, erva que se dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Então nós precisamos entender que toda semente possui o poder do quê? Da multiplicação. Deus colocou dentro da semente a capacidade do quê? De multiplicar. Uma única semente produz apenas um fruto. Ela sempre produz mais. Ela não vai... Uma semente, irmão, ela uma vez que é semeada, ela vai germinar e vai crescer, vai se tornar uma árvore. É impossível uma árvore dar somente um fruto. Então ela vai se tornar uma semente que se multiplicará. Isso vale também para a nossa vida espiritual. Uma palavra, ela pode gerar cura, ela pode gerar destruição, ela pode gerar salvação, ela pode gerar afastamento de pessoas. Uma atitude hoje minha e sua pode afetar gerações amanhã. O Senhor está dizendo nessa noite para nós algo muito especial. Cuidado com o que você tem plantado no seu secreto. Cuidado com o que você tem plantado no espiritual, no físico, no seu financeiro. Eu vou falar porque o Espírito Santo move o meu espírito para dizer isso. Tem pessoas aqui que estão dizendo assim, eu não sei por que eu não prospero. E Deus está dizendo, claro, a semente que eu te dou você come. Pegou ou não? Aprenda aqui, eu vou ensinar para você. Porque talvez você passou por várias igrejas, mas tem pastores que não ensinam as suas ovelhas. E quem é a ovelha da gente, irmão, eu ensino. Uma fruta, ela tem que ser cortada em 4. Deus te dá uma fruta, sim ou não? Sim. Né? Todo mês você tem lá o seu salário, a sua quantia. Sim ou não? A parte de Deus, a parte que você guarda, a parte que você alimenta e a parte que você semeia de volta. Vocês notaram que a gente gasta mais do que ganha, come mais do que pode, e tudo que era para nós guardarmos ou retermos para cuidado da nossa família, a gente acaba gastando com coisas supérfluas. Por que não prosperamos, apóstola? Porque a gente não consegue ser fiel nem em devolver o que já é de Deus. Eu preciso dizer isso. Porque isso faz parte da Bíblia, irmão. E seria errado eu não pregar isso para você. O Senhor está dizendo, olha, é sobre nós termos cuidado do que nós estamos plantando. Talvez você está passando por essa live e está dizendo assim, ai meu Deus, eu tô cansado, eu queria estar próspero, eu queria estar abençoado. E Deus está dizendo, cuidado. Se você semear a semente ruim, irmão, você vai colher semente ruim. Agora, se você semear a boa semente, ela é uma semente que vai o quê? Multiplicar. Porque existem sementes que são invisíveis, mas que vão estar gerando futuros coisas na nossa vida que vão ser visíveis. Consegue entender isso? Quando a gente semeia, ninguém vê a semente. Ela é coberta, sim ou não? Sim.
E aí ela vai passar por um processo, então quando ela começa a brotar, a gente começa a ver, sim ou não. Mas antes a gente nem sabe se deu certo ou se não deu, não é verdade? A gente não sabe se vai crescer, se não vai, se vai dar fruto, se não vai. Sim ou não? E tem gente que tá vivendo aqui hoje por batalhas, por situações, sementes emocionais plantadas há anos. Quer que eu te cite? Eu vou citar algumas aqui. Mágoas, falta de perdão, incredulidade, orgulho, rebeldia, soberba. E talvez isso já faz parte de você, porque está há anos dentro do seu coração. São sementes que estavam ali só trazendo o quê? Batalhas emocionais. Mas Deus hoje te traz nessa live, sabe, para dizer que existem colheitas que vêm através da fidelidade, sobre pessoas que permanecem mesmo cansadas, pessoas que estão até mesmo passando por processos difíceis. Aí Deus vem e fala: fica tranquilo, eu conheço a semente que você semeia no seu íntimo, as sementes que você semeia no oculto. Eu acho incrível as pessoas. Eu vou falar, gente, quem já foi ovelha minha sabe muito bem disso. Eu tenho uma dificuldade enorme sobre falar de finanças. Só que de um tempo pra cá, Deus falou assim: é bíblico, você quer pregar todo o resto, mas não quer pregar prosperidade pro meu povo? Aí Deus começou a falar assim: você quer prosperidade pra tua vida? Ensine pra eles também. E nós precisamos entender que não é só sobre a prosperidade financeira. A prosperidade bíblica, irmão, alcança a nossa saúde, alcança a nossa família, alcança o nosso trabalho, alcança o nosso espiritual, todas as áreas da nossa vida. Então, tenha cuidado. Por quê? Porque existem sementes que às vezes são da carne, irmão, e sementes que são do espírito. Como assim, apóstola? Olha o que a Bíblia vai nos dizer lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8. O texto vai dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? A corrupção. Mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Paulo divide duas dimensões aqui: carne e espírito. Sementes da carne, eu vou citar algumas aqui para você aprender: orgulho, inveja, prostituição, mentira, egoísmo, rebeldia, rebelião dentro da igreja. A carne produz o quê? Destruição para nossa vida. A Bíblia vai dizer: o salário do pecado é a morte. É difícil ouvir isso, né? Mas mais difícil, irmão, é a gente ir pro inferno porque a gente não aprendeu. Aí a gente vai ficar como? Produzindo os frutos da carne, produzindo sementes da nossa carne. E apóstolo Paulo vai dizer bem claro: mas aqueles que produzem sementes no espírito, sementes essas que são o quê, apóstola? Oração, santidade, renúncia, obediência, misericórdia, intimidade com Deus, perdão, amor ao próximo. Essas sementes vão produzir o quê? Vida. Então nós precisamos entender que muitos de nós queremos mudar de vida, mas a gente não quer mudar as nossas sementes. Por quê? Porque já está lá dentro de nós, a gente já está acostumado a viver dessa forma. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: você quer milagre? Então não continue alimentando a incredulidade no seu coração. Eu vou falar isso aqui. Meu Deus, amém, Espírito Santo. O Senhor está dizendo ao meu coração: tem pessoas aqui que já era para ter vivido milagres, coisas assim maravilhosas da parte de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus fala: eu vou fazer, a pessoa fala: mas como? Olha a incredulidade batendo na nossa porta. Se Deus hoje liberar uma palavra sobre você, será que você tem capacidade de amanhã colocar ela em prática?
Talvez o momento agora é de você perguntar, será que eu não estou tendo sementes de incredulidade? Sementes de falta de fé? É tempo de trocar essas sementes. Pessoas que querem a prosperidade, mas vivem em desorganização, negligência com as coisas que Deus tem dado nas mãos dela, nas mãos dele. Querem intimidade com Deus, mas não plantam um tempo no altar, na oração, na busca. Vai continuar vivendo o quê? Uma mesmice espiritual. O céu, ele vai responder às sementes espirituais. Oh, aleluia! Existem colheitas, irmãos, que vai demorar. Não é rápido. Entenda, as coisas de Deus nem sempre é o de repente de Deus, irmão. Como assim, apóstolo? Tem coisas na minha vida que demorou anos para mim receber, para mim usufruir. Eu me lembro que eu orei durante muito tempo e eu falava, Deus, me traz intercessores, me traz, Pai, amizades leais, pessoas que amam a minha vida. E demorou, irmão. Não foi rápido. Não foi. O Senhor teve que me passar por um processo e passar essas pessoas por um processo. Lá no versículo 9 vai dizer, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Esse texto nos revela algo poderoso. Entre a semeadura e a colheita vai existir um propósito na nossa vida. Shalom. A paz do Senhor. Irmão Magda. Amém? Shalom, filha. Nós precisamos entender que existe um processo no meio de todas essas coisas que nós estamos passando. Que entre a semeadura e a colheita, a gente vai passar por um processo. Processo de crescimento, processo de amadurecimento, processo de fortalecimento. O agricultor, ele vai plantar a semente. E ele não vai ver nada imediatamente, gente. Analisem isso. Comecem a prestar atenção. Quem aqui já foi no mercado? Quem aqui é crente de verdade? Diga eu. Mas eu vou falar uma coisa que vocês vão rir agora. Mas olha aqui que o Espírito Santo traz ao meu coração para eu dividir com vocês. Quem de nós nunca entrou no mercado? Estava lá aquelas uvas lindas, maravilhosas. E a gente pega uma uvinha e faz o quê? Come a uva. Sim ou não? Sim. Eu já fiz isso. Até o dia que o Espírito Santo falou para mim, não. Você está roubando. Porque isso é para venda. Não é seu. Você não pagou por isso. Aí, apóstolo, mas é só uma uva. O pecado começa pequeno também. Quem que nunca foi viajar na beira da estrada e viu aqueles milharais, a coisa linda, e parou o carro para colher que seja 1, 2, 5, 10 espigas de milho? Sim ou não? É, irmão. Olha a semeadura. Olha a semeadura. Não é assim, irmã Margarida? É ou não é verdade? A gente vai lá e a gente fala o quê? Não, mas é só uma. Ah, a terra é de Deus. Não é não, irmão. Tem dono. Teve um agricultor que teve que ir lá suar, furar o buraco para poder plantar, pagar caro naqueles maquinários. E a gente fala que é crente. A gente fala que é cristão. Eu tô citando coisas que às vezes pra você é normal. Tá chegando aí época de junho, julho, né? Eu acho que é Julina. Eu acho que é isso, né? Julho. E aí a gente fala assim, não, eu sou cristão, mas vai lá pular fogueira pra São Jorge. São João. Não é assim? E a gente fala o quê? Não, mas eu sou crente. Que semeadura você tem feito? A Bíblia vai nos dizer, então veremos a diferença do que serve e do que não serve. Como é a nossa vida? Como está sendo a semente? Quais são as sementes que nós escolhemos?
O agricultor, ele planta, mas ele não vai ver nada na hora. Não cresce instantaneamente. Debaixo da terra, as raízes vão começar a crescer. A estrutura vão ser formadas. A vida invisível vai acontecendo, irmão. A igreja de Deus, ela é orgânica e nem sempre vai aparecer pronta. Assim também é o reino de Deus. Há pessoas dizendo, Deus não está fazendo nada, Deus não está falando nada, Deus não me trouxe resultados. E Deus está dizendo o quê? É no invisível. Deus está alinhando a minha e a sua vida. Deus está alinhando pessoas aqui nessa live. Eu vejo Deus alinhando vidas aqui hoje. Oh, raia sobre recalamandarabachei. Naraplafor que narasai. Deus está preparando as portas que nós precisamos receber. Mas sem a gente ter estrutura, irmão, sabe o que a gente faz? A gente fale, a gente fecha, a gente destrói com as nossas próprias mãos aquilo que era para ser bênção. Deus está organizando milagres para as nossas vidas. Deus está amadurecendo promessas que foram ditas sobre nós. Tem raízes espirituais que estão crescendo aonde ninguém vai enxergar. Deus está dizendo, continue semeando a boa semente, continue orando, continue jejuando, continue buscando e então você verá o crescimento de Deus. Oh, aleluia! O inimigo talvez tentou convencer você de que as suas orações morreram e que nada vai acontecer. Talvez o inimigo está tentando colocar na sua mente e no seu coração que o seu ministério acabou. Talvez o inimigo está tentando colocar no seu coração que a sua fidelidade durante anos na igreja, meu Deus, eu preciso dizer aqui, talvez Deus está falando com crente antigo aqui, com pessoas que estão há muito tempo na igreja, e Deus está dizendo, ei, talvez o inimigo está trazendo no seu coração que a fidelidade que você tem com Deus está sendo inútil. Porque às vezes a gente olha em volta da nossa família e vê tanto caos, tantas coisas acontecendo, e o nosso coração vai se entristecendo, mas Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para ouvir uma palavra da parte dele, e Deus está dizendo, existe uma colheita marcada no céu, para quem não desiste. Isso é só para quem não desiste, irmão. Isso é só para quem está disposto a suportar o processo de estar escondido, o processo de estar sendo preparado por Deus. A semente na nossa vida, ela é semeada, mas ela, ao mesmo tempo, é como se ela morresse. Para quê? Para ter vida. Evangelho segundo João escreveu no capítulo 12, no versículo 24, vai dizer assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Vocês entenderam o que João estava dizendo? Não é sobre trigo, irmão, é sobre semente. Primeiro a gente precisa morrer para então nós gerarmos. Entende o porquê que Deus está te passando por tantas coisas? Jesus está te ensinando, não existe frutificação sem a morte. A nossa morte carnal, irmão. O espírito da mentira tem que ir embora da minha e da tua vida. Eu vou falar. Nossa, obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe algo aqui ao meu coração e eu preciso dizer. Sabe quando alguém liga para sua casa e você fala assim pro teu filho, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Quando alguém bate na porta da tua casa, você manda alguém mentir por você. Que cristão é esse, eu e você, que tá tendo que mentir, usar alguém pra mentir? Meu Deus, é muito forte isso que Deus acabou de trazer aqui ao meu coração. E tem pessoas que vai dizer, é verdade. Não é assim? Que semente nós estamos escolhendo semear? A semente da mentira? A semente da infidelidade? Jesus está ensinando para nós. Não existe frutificação sem a morte. A semente, ela precisa ser enterrada, desaparecer. Aí ela começa a viver o processo do quê? Do rompimento.
Morrer para a sua forma antiga e renascer com raízes. Pegou ou não? Há processos na nossa vida que parecem um enterro. A gente fala, eu vou morrer, eu não aguento mais. Ou é só eu que passei por isso, irmãos? Tô sozinha aqui na live? Todo mundo tá aí, firme e forte? Hã? Não é assim a nossa vida? Talvez até hoje você não tinha percebido que você estava roubando uva, milho, mentindo, enganando a quem? A você mesmo. Paulo vai dizer, olha que forte, não vos enganeis. A gente mente para nós mesmos. Tem pessoas que estão reclamando do processo sem perceber que Deus já está produzindo raízes na vida dela. Raízes na sua vida, raízes na sua família. Antes da árvore aparecer para cima da terra, irmão, você precisa entender que o reino de Deus não é ganha, é perca. A Bíblia vai dizer, aquele que perder a sua vida por amor a mim, xalá, irmão, Vamos parar de ser aqueles crentes mimimi. Vamos começar a ser crente de verdade. Crente que não precisa ficar vivendo de mentirinha. Crente que não precisa ficar manipulando uma coisa e outra. A verdade é o que é. Doa quem doer, perca o que perder. A árvore, antes de aparecer para cima, irmão, ela cresce embaixo. Ela cresce as raízes dela. E Deus está dizendo, eu estou trazendo profundidade em vidas aqui nessa noite. Existem sementes que vão ser plantadas, sabe como? Com lágrimas. Quem aqui é da época que eu tinha igreja no São Jorge? Escreve aí. É ou não é verdade? Às vezes vocês chegavam lá na igreja, vocês me viam como? De joelho, chorando. Levantava, enxugava o rosto, ia lá abraçar todo mundo. E às vezes eu tava passando a prova, irmão do céu. E eu falava para Deus, Deus, eu tô aqui semeando. Hoje eu colho. Porque Deus sabe qual foi a boa semente e qual que não foi, irmão. Pastora Maria sabe disso. Eu chorava. Irmão, teve vezes de eu soluçar de choro, um ranho escorrendo assim, ó. Era um desespero. Cuidar de vidas não é fácil. Mas a gente precisa entender que semear na presença de Deus é semear em lágrimas. Quer viver o propósito completo? Chore. Mas chore nos pés do Senhor. Você vai ver essas sementes crescerem. Lá em Salmos, no capítulo 126, no versículo 5, vai dizer assim: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria, cegarão com alegria. Esse salmo fala sobre pessoas que passam pelo cativeiro, irmão. Elas estão quebradas emocionalmente, mas continuam como? Semeando. Tô chorando, mas tô firme. Tô chorando, mas tô no propósito. Tô chorando, mas tô confiando no Deus que me alcançou. Isso revela a maturidade espiritual que eu e você carrega. Pastora Maria, irmã Vanessa, irmã Neuvi. Neuvi sabe, eu já fui muito caluniada, irmão. Coisas terríveis. E sabe o que eu fazia? Eu não ia bater boca, não. Eu chorava. Eu falava pra Deus, Deus tá vendo? O Senhor tá vendo, Pai? Porque eu tenho um Pai. Irmão, se você não aprendeu ainda, eu vou te ensinar. Quando alguém fazer algo pra você, chora lá nos pés do Senhor e fala, Senhor, o Senhor é meu Pai. Eu vou te fazer uma pergunta pra você que é mãe, que é pai. Quando alguém faz algo pro teu filho, você corre lá e defende ele? Sim ou não? Sim. Você não deixa as pessoas judiar do seu filho. E você acha que Deus vai ver as pessoas fazerem mal contra você e vai ficar quieto, irmão? Não vai, não. O Deus que vê a semeadura, Ele também traz colheitas. Uracalamaia. Rebite, orecalamandaracéuia.
É o Deus que conhece, irmão. Eu e você não precisa. Não precisa gastar palavras. Não precisa ir tirar satisfação. Não precisa se justificar, irmão. Quem conhece a tua vida é Deus. Deus manda eu dar um recado para alguém aqui. E Deus está dizendo, não se explique. Você não precisa falar para ninguém. Você não precisa ficar dando detalhes. Você não precisa ficar chorando a sua vida para os outros. Ei, coloque diante de um Deus que é poderoso para resolver. E tem poder para resolver. Eu lembro que eu chorava e eu falava, olha, pai, estão fazendo isso. E nem sempre Deus também vinha e falava para mim, calma, filha, eu vou cobrar. Não. Às vezes só via aquele silêncio. E o silêncio de Deus, irmão, para quem é filho de verdade, entende que não é abandono e nem ausência. É que ele tá em um trabalho. Pegou ou não? Irmão, quem é crente de verdade, não precisa semear sementes ruins. Sabe? É um quê de líderes querer amaldiçoar ovelhas. É um quê de líderes, porque se você não for do meu ministério... irmão, para com isso. O reino de Deus é um só. Para onde que nós vamos? Nós estamos indo para o mesmo céu. Eu falo, irmão, quem não gosta de mim, sinto muito. Você quer ir para o céu? Vai ter que me aturar lá também. Que é para lá que eu quero ir. É para lá que eu luto. Então você precisa entender que até mesmo aquela pessoa que te magoou, se ela se arrepender, se ela mudar a prática dela, Deus vai alcançar a vida dela também. Você prefere ficar com falta de perdão e ir pro inferno? Ou perdoar essa pessoa e ir pro céu? Qual é a semente que você escolhe? Isso revela a maturidade espiritual que nós carregamos. Porque qualquer pessoa planta quando tudo tá bem. Mas somente as pessoas que têm profundidade espiritual continuam plantando em meio à dor. Em meio às dificuldades, em meio à crise, em meio ao silêncio de Deus, em meio à perseguição, irmão. Deus está recolhendo lágrimas aqui de pessoas. Meu Deus. Oracalabacalamandácia. Meu Deus. Eu preciso dizer isso aqui. Deus está dizendo, eu estou enxugando a lágrima dos seus olhos nessa noite. Oh, aleluia. Meu Deus, é muito profundo isso que Deus está dizendo aqui para mim. Deus está recolhendo lágrimas antigas. Cada lágrima derramada no altar de Deus. Ei, irmão, virou semente no céu. O Senhor manda eu dizer para alguém aqui, você chorou sem entender, mas o céu registrou cada lágrima. Meu Deus. É para uma pessoa específica. Vanessa, eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus manda eu dizer bem assim para você, filha. Não ache você que eu não sou o Deus que contemplei cada lágrima que caiu dos seus olhos. O processo da dor que você passou para estar na minha presença. Oraia sobre calamandarabachai. Resta calamaia súbia. Deus manda eu dizer para você, Vanessa. Sou eu, Deus, que conheço o coração. Meu Deus, é muito profundo isso. Deus está dizendo assim para mim, quantas pessoas já não disseram para você abandonar sua família? Quantas pessoas ainda estão esperando pelo fim dela? Mas o Senhor está dizendo, eu contemplo cada lágrima. E eu contemplo que é uma batalha e uma guerra espiritual todos os dias para que você esteja na minha presença. E o Senhor está dizendo, eu alcanço o teu coração e a tua vida. Meu Deus, é tempo de você entender que a colheita está sendo gerada. A semeadura não foi em vão. E a colheita Deus está preparando. Meu Deus. Oracalabada calamandaraxéria. Resta calamantui calabaraçaio. E o Senhor está dizendo assim, sou eu, Deus, que conheço o teu coração, Vanessa. E o Senhor está entrando com providência nessa noite. A nossa boca também semeia. Lá em Provérbios,
capítulo 18, versículo 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ei, a gente precisa entender que palavras são sementes espirituais. E que tem gente que está sendo destruído pelo próprio futuro, destruindo o próprio futuro. Sabe com o quê? Com o que fala diariamente. O que você tem falado todos os dias? Com quem você tem falado todos os dias? Talvez as suas frases, eu vou falar algumas coisas aqui. Meu Deus, é forte. Deus tá descendo um rolo aqui. Talvez você só fala assim: nada na minha vida dá certo. Nada na minha vida dá certo. A minha vida, não. Ela é a única que não muda. Cadê você? Eu não consigo. Pra todo mundo dar certo, mas eu não consigo. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo. É ou não é? Mas existe um poder criativo liberado pela nossa boca. E às vezes a gente só fica fazendo o quê? Amaldiçoando a nossa própria vida. Jogando sementes, destruindo as sementes boas e jogando sementes ruins sobre as nossas próprias vidas. Sim ou não? Quem de vocês também já falou isso? Não, nada dá certo. Nossa, tá difícil. Tá ruim. A minha vida não muda. Eu não consigo. Talvez você cresceu em um lar onde todo mundo falava assim: você é igual seu pai. Nunca vai trabalhar, não é assim? Olha as maldições hereditárias sendo lançadas. O que você fala constantemente vai revelar o tipo de semente que eu e você estamos plantando na presença de Deus. O tipo de semente que eu e você, às vezes, estamos jogando sobre a nossa própria vida. Mas sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Que Isaac semeou em tempo de crise. E sabe o que acontece? Olha lá, leia comigo. Livro de Gênesis. Olha lá, a pastora Maria falando: quando chega a minha vez não dá certo, não é verdade? E a gente fica semeando esse tipo de palavras na nossa vida. A gente fica dizendo: não, mas é só quando chega na minha vez, né? A gente tem os investimentos aí e a gente fala assim: mas não é possível que na minha vez vai falir, não é assim? Meu Deus, é muito forte isso. Raia sobre Calamandarabachai. Meu Deus! E nós precisamos entender, irmãos, quais são as sementes que nós estamos semeando na nossa própria vida. Olha lá, o evangelista falando. Não é assim, Mário Vitor? A gente já fala: não, misericórdia, na minha vida tem que dar certo. Por quê? Porque toda vez a gente já fala: aí na cidade de Londrina, tem uma frase que eu usava muito na minha vida, até o dia que Deus me corrigiu. E eu usava muito essa frase, e eu vou dizer aqui para vocês ouvir, porque talvez você já ouviu ou já falou também. Eu falava assim: o meu pão sempre cai com a manteiga pra terra. Irmão, você já viu um pão cair com a manteiga pra terra? Não dá pra você salvar ele, tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu falava assim: meu Deus, nada dá certo pra mim. Eu era uma pessoa extremamente pessimista. Aí um dia Deus falou comigo. E Deus está falando com você também. Isaac semeou em tempos difíceis, em tempo de crise. Livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12, vai dizer assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Ei, você não vai precisar mudar de lugar. O Deus que quer prosperar vai prosperar você aonde você estiver. Mas eu já tentei uma, apóstolo, eu já tentei duas, eu já tentei três, eu já pedi para Deus me mandar para outro lugar. E Deus está dizendo: eu quero te honrar aí. Meu Deus! Raia sobre a Calamandarabachai. Rebi Calamandácia. Eu preciso dizer isso aqui. Talvez você está entrando em um período onde você diz: eu não sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque agora as minhas opções estão se esgotando. E Deus está dizendo: seja fiel, semeia boa semente e eu vou te honrar.
até mesmo no lugar que há sequidão. Isso aconteceu na vida de Isaac, e eu profetizo que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, você vai colher ainda este ano 100 por 1. Meu Deus! Recalabaia, soria, calamandarabaxéria, resta calamandarácia. Deus está dizendo, ei, você não precisa mudar de ambiente. Você não precisa... Oh, aleluia. Deus está dizendo, ei, você vai usar o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar. Ei, eu lembro de Jesus dizendo assim para Pedro, Pedro, volta comigo. Aí Jesus olha para Pedro depois de ter trabalhado a noite inteira. Meu Deus, é muito forte isso. Eu sinto Deus de liberar isso sobre a tua vida. E Deus disse assim para Pedro, olha, lança do outro lado. E Pedro, talvez era eu e você, irmão. Não vem dar um de crente, eu não, é você sim. Assim como eu. Porque quantas vezes Deus falou, semeia de novo, e eu falava assim, mas Deus, o Senhor não viu que eu já semeei 1 ano nesse lugar? Eu já semeei 5 anos da minha vida, já semeei 8 anos da minha vida. Quanto tempo mais eu vou semear? Meu Deus está falando aqui forte comigo. Aleluia. E Deus está dizendo, assim como eu falei para Pedro, lança de novo as suas redes. Meu Deus. Deus está dizendo, não jogue projetos fora não. Volte a jogar a rede. Uou. É muito forte isso. Tava lá Isaac, em tempo de crise. E olha que o texto vai dizer, e semeou Isaac naquela mesma terra. Ei, ele não precisou mudar de ambiente. Ele não precisou mudar de lugar. E se você for mudar de ambiente e de lugar, eu já quero liberar uma palavra. Você só vai mudar se for para um lugar maior, para ter estrutura, para comportar tudo aquilo que Deus vai trazer na sua vida. Ah, meu Deus, eu vou repetir para você pegar isso. Se você vai precisar mudar de ambiente, de lugar, vai ser para um lugar maior, para poder comportar tudo que Deus vai trazer na sua vida. A Bíblia vai nos dizer que no livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12, havia fome na terra. Humanamente era o pior momento para se plantar. Tá entendendo ou não? O que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo, é no dia mais difícil, é no momento de mais dificuldade. Mas Isaac entendeu algo, que quando Deus abençoa a semente, irmão, um ambiente pode não conseguir comportar. Quando Deus abençoa, irmão, o Senhor traz o crescimento e nada consegue impedir a colheita de Deus sobre a tua vida. Pegou ou não? O Senhor me trouxe aqui hoje como profeta sobre a tua vida. Para dizer, você não está limitado. Você não está limitado pelo ambiente que você está. Meu Deus, eu vou dizer. Oh! Raia sobre a calamandarabadarabaxai. Meu Deus. Laia sube a canto remina calavaxérgia. Deus está dizendo, olha, talvez existia uma crise financeira na sua vida. Talvez existia uma perseguição. Talvez existia rejeição, escassez. Mas quando Deus libera a bênção sobre alguém, sobre a minha vida, sobre a tua vida, ninguém consegue impedir a colheita que Deus já nos entregou. Eu estou aqui como profeta de Deus para liberar uma palavra sobre a tua vida. Haverá colheita. Haverá colheita. O que é semente de honra, apóstolo? Olha o que a Bíblia vai dizer. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Eu vou dizer algo aqui, irmão, que poucos líderes ensinam. Honrar é semente espiritual.
A Bíblia nos ensina que quem honra atrai o favor de Deus, irmão. Se ninguém nunca te ensinou isso, eu estou te ensinando hoje. Quem despreza a honra, fecha as portas espirituais. Mas quem honra, honra, irmão. A gente precisa entender que a gente não precisa dizimar por obrigação. A gente tem que dizimar por honra a Deus. Por amor, por alegria, sabendo dos 90% que Ele nos acrescentou. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente arruma um emprego, a gente já coloca lá, eu ganho R$ 1.800. Não coloca que você ganha R$ 1.800. Já tira os 10% de Deus, fala, eu ganho tanto. Por quê? Porque 10% é do Senhor e acabou. Você vai aprender a consagrar primeiro a sua vida a Deus. E você vai ver essas sementes começarem a germinar. Eu não estou falando isso por causa de dinheiro, não, irmão. É sobre princípios de espiritualidade. É sobre os princípios que nós precisamos ter para crescer. A semente da generosidade. Lá em 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, vai dizer: e digo isso, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Paulo estava falando, não era sobre dinheiro somente. Ele estava falando sobre uma mentalidade espiritual. Quem vive travado em relacionamentos, travado em crescimento, travado em oportunidades. É tempo da gente aprender a ser generoso com o nosso irmão, com a nossa família. Deus, Ele nunca vai esquecer uma semente. Eu preciso liberar uma palavra aqui. Deus, Ele nunca vai esquecer uma semente. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10 vai dizer: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes. O céu possui uma memória espiritual. Se você não sabia disso, eu vou te ensinar sobre isso hoje. Deus, Ele não vai esquecer a nossa oração, a nossa renúncia, a nossa fidelidade, o nosso serviço, as nossas lágrimas, a nossa entrega, irmão. E talvez você está dizendo: Senhor, eu trabalho tanto, eu corro tanto, e o Senhor está dizendo: mas você não está sabendo semear. Você não sabe honrar, você não sabe ser generoso, você não sabe cumprir os princípios. Hoje Deus está confrontando as minhas e as suas sementes. E a pergunta que ecoa no meu coração, e eu quero liberar sobre você isso: quais são as sementes que você tem semeado? Porque existem pessoas que estão querendo mudar de estação sem mudar aquilo que plantaram diariamente. Não adianta você mudar de cidade, de estado, de país se você continuar com a mesma mentalidade, irmão. Você não vai crescer e não vai prosperar da mesma maneira. Eu preciso dizer isso aqui de novo. Meu Deus! Você pode mudar de estado, de país, para qualquer lugar. Se você não permitir que Deus traga a mente transformada sobre você, uma nova semente sobre a tua vida, você não vai conseguir romper da mesma maneira. O Senhor está chamando pessoas hoje para voltarem ao altar. O Senhor está chamando pessoas hoje para voltar à oração. Escolha bem as suas sementes. O Senhor está dizendo: volta à santidade, volta a ter fidelidade. Por quê? Porque existe colheita preparada para quem permanece. São princípios que estão na Bíblia, irmão, mas a gente não quer cumprir. Por quê? Porque a gente ainda continua com a semente da avareza, com a semente do orgulho, com a semente da soberba, com a semente... E aí a gente quer as bênçãos de Deus. Eu quero falar com as pessoas que entenderam sobre essa palavra. Eu quero orar por você. Porque assim como a gente vai semear, a gente tem que regar. Pegue o seu copo com água, que eu quero orar por você. Faça um ato profético. Ei, houve testemunho de ontem para hoje. Eu glorifico a Deus. Teve uma irmã que me mandou mensagem, não vou citar o nome dela, tá? Que ela é muito reservada. Mas ela me mandou mensagem e falou assim: apóstola, eu estou em recuperação e graças a Deus eu estou muito melhor. E eu quero que você pegue um copo de água
que nós vamos orar para que você beba essa água, para que o Senhor cure você de dentro para fora, liberte você, transforme a sua vida. Em nome de Jesus. Pegue um copo com água. Apóstola, eu tenho mais fé do que isso, então pega uma jarra. Faz a tua família beber dessa água. É forte, irmão. Não é macumba, não. É de Deus isso. É para pessoas que entendem o que são princípios espirituais. Amém? Pega o seu copo. Todos pegaram? Diga amém. De amor. Obrigada, Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu sinto a tua presença, Pai. Oh, que a tua fidelidade não acabou. Pegue seu copo com água. Amém? Todos pegaram? Em nome de Jesus. Apóstolo, eu não quero pegar um copo com água. Eu quero pegar a roupa de um filho, de um esposo, de um neto. Pode? Pode. Vamos orar. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então nós vamos orar. Amém? Apóstola, eu tenho os pedidos de oração. Posso pegar o papel de pedido de oração para orar? Pode. Pega lá. E se você não fez, se prepara para quarta-feira que nós vamos orar por isso. Amém ou não? Aleluia, Jesus. Pegou? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu me coloco em oração pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu peço a Ti, Espírito Santo, cobre eles com a Tua presença agora. Senhor, em nome de Jesus, visita, Pai, essa água nesse copo, essa jarra, essa veste. Senhor, esses pedidos de oração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje os Teus filhos receberam essa palavra, Senhor. Eles receberam uma nova semente sobre os seus corações. E como profetiza levantada sobre nações, que é assim que o Senhor me constituiu, desde o ventre da minha mãe, Pai. Eu uso dessa autoridade, dessa liberação para orar pela vida dos meus irmãos e liberar uma palavra de restituição, de transformação, de troca de sementes. Senhor, em nome de Jesus, visita, Pai. Toca nessa peça de roupa, toca nesse copo com água, nessa jarra com água, toca em vidas, em lares, em famílias, em empresas. Oh, raia sobre calamandaraba calabadaraçaio. Em nome de Jesus, Pai, quebra agora toda maldição que foi lançada sobre essa família, toda maldição que foi lançada sobre este lar. Senhor, a partir de hoje eles semearão a boa semente, a semente da oração, a semente da busca, a semente da fidelidade. De calamanto e me calavassai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que assim como o Senhor fez na vida de Isaac, eu profetizo sobre a vida dos seus filhos, Pai, os frutos, 100 por 1, 100 por 1, Senhor. Senhor, eles colherão muito, 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 muito. Meu Deus, em nome de Jesus, comece a dar o crescimento para quem já semeou, comece a trazer os frutos, o florescimento da raia sobre calamantuira machéria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, a partir de hoje, Pai, eu ministro sobre cada vida. Senhor, perdoa, Pai, as sementes que foram erradas. Senhor, as atitudes erradas, os pensamentos errados, as decisões erradas.
Senhor, ensina eles a plantar segundo o Espírito. Toda semente que vem da fidelidade, Senhor, agora eu profetizo que ela floresça. Senhor, que toda lágrima derramada, seja no secreto ou na sua presença, produza agora, Senhor, uma colheita pública, visível. Ah, Senhor, sementes de transformação. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, a restauração sobre a família, a abundância sobre a vida financeira, o renovo espiritual, as portas abertas, a cura emocional, o fortalecimento ministerial. Senhor, que o tempo da esterilidade termine hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo que campos secos voltarão a florir na vida dos seus filhos, que pessoas cansadas estão recebendo força nova hoje. Oh, Espírito Santo, que pessoas que estavam abatidas, Pai, recebam um renovo da tua presença, e que a partir dessa noite, Senhor, aonde existia perca, haja restituição e transformação nas sementes que eles estarão plantando agora, diariamente na sua presença. Pai, eu oro pela vida dos seus filhos, eu oro, Pai, por essa peça de roupa, por esse copo de água, por essa jarra, por vidas. Toca, transforma e liberta em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Pode beber. Bebe o teu copo de água. Bebe o teu copo de água. Se alguém passar mal, eu quero que avise aqui. Se sentir enjoo, dor de cabeça, dor no corpo. Amém? Amém? Bebeu? Todo mundo bebeu água? Fala aí comigo, gente. Amém? Todo mundo tá bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Amém, irmãos? Todo mundo tá bem? Que bênção. Eu tenho a igreja mais liberta e transformada do mundo, graças a Deus. Amém? É muita oração pela vida de vocês. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Evangelista Mário Vitor, coloca para mim em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Amém? Se tiver algum pedido específico, coloque agora, porque nós vamos orar. Amém? Eu quero orar por pedidos específicos, em nome de Jesus. Coloque aí embaixo, que eu quero orar. Amém? Irmã Margarida, eu sinto de Deus para orar pela tua saúde. Amém? Recebe o teu milagre. E o Espírito Santo traz uma palavra de conhecimento ao meu coração sobre tocar no teu sangue, nervos e ossos. Amém, Espírito Santo. O Senhor me fala sobre uma cura no sangue. Amém? Uma posse já do teu milagre. Antes mesmo de eu orar, já libero uma palavra de cura completa. Em nome de Jesus. Oh, rakalabaia soya. Replafari, calamã, chorequiliaçai. Meu Deus. Xeria, andaraia, sobria. Recalabadarabachai. Meu Deus, eu não sei o que se passa na sua saúde, mas Deus sabe. E o Senhor está me dizendo que Ele está entrando com uma cura sobre o teu sangue, sobre o teu corpo. Eu via como se fosse dores. Meu Deus, é muito forte isso. Dores nos nervos das mãos, nas juntas. Meu Deus, é muito forte isso que Deus está me dizendo aqui. Amém? Amém? Algum pedido específico, gente, de oração? Agora é o momento de vocês falar, gente. A gente vai orar. Amém? Amém? Glória a Deus.
Você que semeou na casa do Senhor. Ai, apóstolo, mas é um culto online. Eu posso semear? Pode, irmão. Vai ser bênção na nossa vida. Bênção no nosso ministério. Amém? Vidas estão sendo alcançadas com os valores que entra, tá? As minhas ovelhas sabem disso. Então, em nome de Jesus, a gente está aqui para cuidar uns dos outros. Amém? Amém? Nenhum pedido específico? Amém? Nossa, tá todo mundo na bênção. Suportar o propósito. Amém, irmão Márcio? Em nome de Jesus. Aprenda uma coisa. Eu preciso liberar uma palavra sobre isso. Eu aprendi que todo propósito tem um tempo. Então, não peça para suportar o propósito. Peça para Deus trazer o propósito completo com rapidez. Fala, Senhor, apressa-te, ó Senhor, em fazer a tua obra. Tua oração tem que ser assim. Sabe por quê? Porque quando a gente diz apressa-te, ó Senhor, em fazer a tua obra, o Senhor começa a trabalhar com mais rapidez. E aí aquilo que era para demorar tipo 2 anos, 3 anos, se tornam meses, tá? É algo que funciona na minha vida e eu quero liberar para quem quiser pegar em nome de Jesus, quem quiser recebe, tá? É algo assim da parte de Deus mesmo e eu vejo o Senhor sempre trazendo a existência, tá? Através disso. Então, é exatamente isso. Amém? Mais algum pedido específico, gente? Em nome de Jesus, eu vou orar. É exatamente isso. Lá no versículo 5, para quem não sabe, lá em Salmo 70, no versículo 5, vai dizer... sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te. É exatamente o que eu acabei de citar. Apressa-te, ó Senhor, em fazer a tua obra. Amém? Nós vamos orar pelos dizimistas, ofertantes, tá? Por força, por fortalecimento, para que o Senhor apressa-te em vir ao socorro dos seus filhos. Amém? Quero orar por você, pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Pai, cada dizimista, cada ofertante. Pai, Tu sabes que essas sementes alcançam vidas, Pai. Eu quero profetizar que cada semente lançada no culto de hoje, Pai, que ela produza não uma, não duas, mas 10 vezes mais sobre a vida dos Teus filhos. Alcança, Pai, a necessidade deles, Pai, e aqueles que semearam, Pai. Eu quero profetizar, Senhor. Senhor, que eles recebam, Pai, cada dia mais, Senhor, que essa semente gere frutos, Pai, sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor derrame as Suas bênçãos recalcadas, sacudidas, de boa medida, transbordante sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Pai, ajuda os meus irmãos, Pai, a passar pelo propósito, a suportar o processo. E eu peço a Ti, Pai, com todo amor e compaixão pela vida dos meus irmãos, Pai. Apressa-te, ó Senhor, em fazer a Tua obra. Sabemos, Pai, que em tempos difíceis, Pai, o Senhor é a força que nos falta. Tu és, Pai, o ar que nós respiramos. É tudo Teu, Senhor. E nós declaramos, Pai, Senhor, que toda honra, toda glória é dada a Ti, Pai. Aqui não existe ninguém que é maior, Senhor, mas nós queremos ser o menor, aquele que serve. E estamos como servos, filhos, Pai, pedindo o acalento do nosso Pai, o cuidado da Tua presença. Apressa-te, ó Senhor, em fazer a Tua obra. É assim que nós oramos, ministramos sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, e profetizamos, Pai, guarda a vida deles e tudo o que é deles diante da Tua presença, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Diga amém em nome de Jesus. Irmão, se vocês não seguem, segue a gente, tá? A gente tem um canal também no YouTube, vai ficar salvo lá a live, em nome de Jesus, se você quiser assistir novamente. Amém? Quarta-feira temos culto. Vai ser uma bênção. Deus tem também uma palavra ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus também pela vida do irmão Everton, tá? Que ele tá aqui na live.
E eu glorifico a Deus, né? Há uma alegria em meu coração por saber que o Senhor está trazendo o seu coração a presença dele cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa e a cada um de vocês. Precisarem de alguma coisa, gente, a gente está à disposição. Entre em contato com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Shalom. A paz do Senhor Jesus.